Bom dia. Hoje eu vou explicar um pouco sobre arquitetura em PSDH ou SONET. Mais especificamente, eu vou falar da relação do PCM com a digitalização do sistema. Bom, a arquitetura SONET e SDH são padrões de fibra ótica. No início da fibra ótica, cada companhia telefônica tinha seu próprio sistema e era patenteado. Só que depois de um tempo se viu a necessidade de padronização desses sistemas ópticos. E o Sonnet veio para isso. O principal objetivo do Sonnet era conseguir padronizar esses sistemas ópticos. Mais especificamente, era tornar possível a interligação de diferentes concessionárias de rede. A concretização desse objetivo precisava de um padrão para certas coisas, como comprimento de onda, sincronização, estrutura de enquadramento, enfim. Em segundo lugar, precisava de algum meio para unificar os sistemas digitais dos Estados Unidos, Europa e Japão. Todos esses eram baseados em canais PCM de 64 kilobytes por segundo, só que todos eram combinados de forma diferente e eram incompatíveis. Em terceiro lugar, a Sonet tinha que proporcionar um modo de multiplexar vários canais digitais. Quando a Sonet surgiu, a portadora digital que tinha a velocidade mais alta em uso em todo o território era nos Estados Unidos e era a T3. Já tinha a T4 e ela já havia sido definida, mas não era muito usada, e não tinha nada que ultrapassasse a T4 em velocidade. Parte da missão da Sonet era dar continuidade a essa hierarquia de gigabits por segundo e conseguir proporcionar velocidades até maiores. Também precisava de uma forma padrão para multiplexar canais mais lentos em um canal Sonet. E em último lugar, a Sonet precisava de oferecer recursos de operação, administração e manutenção. Porque os sistemas anteriores que eram patenteados não ofereciam isso muito bem. Então, bom, agora eu vou explicar um pouco sobre a relação do PCM com a digitalização do sistema. Bom, como eu falei, o SONET e SDH são padrões de fibra ótica. O que isso significa? Isso significa que o sinal que eles carregam é um sinal analógico. Um sinal analógico não consegue ser lido diretamente por um sistema digital. Ele precisa de ser convertido. Ah, no caso do Sonnet SDH, o sinal analógico é a luz. Então, tem um exemplo aqui de uma onda analógica. E o que caracteriza um sinal analógico é uma onda contínua que varia em função do tempo. Por isso que a luz não é sinal analógico. Agora, para conversão de sinal analógico, usa um sistema PCM. No caso, PCM é Pulse Code Modulation. É uma sigla para Pulse Code Modulation. E ele é usado para converter os sinais analógicos em sinal digital. Como você pode perceber nessa imagem à direita, acima aqui. Lá tem uma onda analógica e depois tem o sinal digital depois da conversão do PCM. Abaixo também tem um exemplo de como funciona a conversão, mas eu não vou entrar nesse método. Enfim, a conversão para sinal digital é importante porque aí qualquer sistema digital consegue interpretar esse sinal. E como um dos objetivos do Sonnet SDH era a padronização, a conversão em PCM deixa isso um pouco mais fácil. Ao observar melhor o funcionamento de um sistema PCM, podemos perceber que cada amostra é quantizada, aproximando um conjunto muito grande de valores possíveis por um conjunto relativamente pequeno de valores, que podem ser inteiros ou mesmo símbolos discretos. Por mais complexos que sejam, todos os dados analógicos podem ser digitalizados. Os dados PCM são, na verdade, amostras brutas de áudio digital. Os arquivos de áudio em formatos como MP3 e AAC são primeiro convertidos em dados PCM, e em seguida os dados PCM são convertidos em sinais analógicos. Os sistemas PCM primário são apropriados para a transmissão em pequenas distâncias com poucos canais de voz, como a telefonia digital, por exemplo. Já para as distâncias maiores, é necessário agrupar um grande número de canais PCM em um único meio de transmissão, formando assim um sistema de ordem superior. A hierarquia digital plesiócrona é uma tecnologia de transmissão de rede de telecomunicações projetada para o transporte de grandes volumes de dados em redes digitais de grande escala. Ela suporta uma taxa de transmissão de dados de 2048 kB por segundo.
O projeto PDH permite o streaming de dados sem ser isócrono, para sincronizar as trocas de sinais. Isto é, clocks não precisam estar funcionando em horários idênticos. Na verdade, o clock do PDH está muito próximo, mas não exatamente sincronizado um com o outro, de modo que durante a multiplexação, os tempos de chegada do sinal podem ser diferentes, porque a taxa de transmissão está diretamente vinculada à taxa de clock. Cada canal é sincronizado pelo equipamento multiplex através da justificação. Após a sincronização, os canais são multiplexados por intercalamento bit a bit para compor o quadro da hierarquia PDH. Algumas vantagens do PDH são que o equipamento é pequeno, ele é bom para conexões ponto a ponto e oferece um suporte econômico para redes de acesso. Já uma desvantagem do PDH é que ele possui uma limitação na gerência. Como é difícil identificar onde estão os enlaces EI nos níveis hierárquicos maiores, também é difícil saber se está correndo tudo bem. Para fazer funcionar um sistema de gerência, seria necessário espaços dentro de cada quadro, mas os quadros da PDH não têm bits suficientes para assegurar uma gerência abrangente. Rede SDH é um conjunto de equipamentos e meios físicos de transmissão que compõe um sistema digital síncrono de transporte de informações. Este sistema tem o objetivo de fornecer uma infraestrutura básica para redes de dados e voz, e atualmente é utilizado em muitas empresas que prestam serviços de telecomunicações. As tecnologias SDH são utilizadas para a multiplexação TDM com altas taxas de bits, tendo a fibra ótica como meio físico preferencial de transmissão. O SDH combina N sinais com uma taxa de bits de tamanho B, para formar fluxos de dados com taxas de bits de N vezes B em uma rede sincronizada. Ao contrário do PDH, os caminhos de transmissão individuais têm discrepâncias de clock mínimas. O modo de operação síncrono permite que sistemas multiplex de baixa ordem, como links de comunicação para sistemas de telefonia, sejam inseridos em níveis hierárquicos mais altos e em seguida removidos novamente. Algumas vantagens em se utilizar o SDH são que ele permite a recuperação rápida de falhas. A largura da banda de fibra ótica pode ser aumentada sem limite em um SDH. E além disso, é usada uma técnica de multiplexação e demultiplexação muito mais simplificada da que é utilizada no PDH. Falando agora dos níveis hierárquicos SDH e SONET, a hierarquia SONET foi proposta pela Bellcore, a Telecórdia, em 1985, com o objetivo de transportar os sinais DSN no domínio óptico, e essa foi projetada para execução em fibra óptica. Já a hierarquia SDH foi definida posteriormente pelo ITU-T como uma norma internacional compatível com a SONET, igual a capacidade para transportar os sinais PDH-EN. A informação transmitida, tanto na SDH quanto na SONET, está organizada em tramas TDM. As hierarquias SONET e SDH se distribuem de acordo com a tabela abaixo, sendo as hierarquias SDH também definidas para o transporte de células ATM e pacotes IP empacotados em PPP, o Point-to-Point Protocol, ou HDLC, High Level Data Link Control. No SONET óptico, a hierarquia vai de OC1 até OC768, enquanto no SONET elétrico, a hierarquia vai de STS1 até STS768. No SDH, de STM1 a STM256, e na frente os débitos binários dos respectivos em megabytes por segundo. Para entender um pouquinho mais sobre a estrutura de multiplexação SDH, é necessário entender dois conceitos antes: os de multiplexadores e do processo de multiplexação. Multiplexadores são dispositivos eletrônicos que são utilizados para selecionar um sinal de entrada para que esse esteja presente na saída. E o processo de multiplexação são dois canais de comunicação que trabalham de forma conjunta através de um único meio de distribuição. E agora eu vou falar um pouco sobre a legenda para entender os próximos slides. C é o contentor, que é a unidade básica usada para transportar informação dos tributários, por exemplo, PDH ou SDH. VC é o contentor virtual, que consiste num contentor mais o cabeçalho de caminho,
O VC é uma entidade que não sofre modificação desde o ponto onde o caminho é originado até o ponto onde é terminado. A U é a unidade administrativa, que consiste num contentor virtual de ordem superior mais um ponteiro de unidade administrativa. A UG é o grupo de unidade administrativa, que é resultado da combinação por interposição de octetos de várias unidades administrativas. TU é a unidade tributária, que consiste num contentor virtual de ordem inferior mais um ponteiro de unidade tributária. TUG é o grupo de unidade tributária, que é resultado da combinação de várias unidades tributárias por interposição de octeto. Agora temos a esquematização da estrutura de bonificação SDH. À esquerda, os contentores passam pelo processo de mapeamento, onde tornam-se os VCs de baixo nível. Logo após isso, eles passam pelo processo de alinhamento, onde tornam-se unidades tributárias TU. Após essa fase, eles passam pelo processo de multiplexação em si, formando os TUGs, que então tornam-se VCs de alto nível, para depois passar mais uma vez pelo processo de alinhamento e se tornarem AUs, unidades administrativas. E mais uma vez passam por um processo de multiplexação, que no final saem com o STM pronto. Agora temos a esquematização da estrutura de bonificação SDH. À esquerda, os contentores passam pelo processo de mapeamento, onde tornam-se os VCs de baixo nível. Logo após isso, eles passam pelo processo de alinhamento, onde tornam-se unidades tributárias TU. Após essa fase, eles passam pelo processo de multiplexação em si, formando os TUGs, que então tornam-se VCs de alto nível, para depois passar mais uma vez pelo processo de alinhamento e se tornarem AUs, unidades administrativas. E mais uma vez passam por um processo de multiplexação, que no final saem com o STM pronto. O grande crescimento das redes de IP aconteceu devido a dois fatores principais: o crescimento da rede de internet e a utilização cada vez maior por empresas de TCP/IP com a plataforma de suporte às suas aplicações em rede. Então, querendo atender esse crescimento de rede de IP, foi preciso utilizar uma tecnologia de alta velocidade, como é o caso do SDH. Aqui nós conseguimos ver um exemplo do mapeamento do IP sobre o SDH SONET. E esse anel SONET ele vai prover conexões ponto a ponto entre os roteadores. Então, os pacotes de IP mapeiam um link ponto a ponto, para a qual a solução mais popular é usar o protocolo ponto a ponto, PPP, definido pelo IETF na RFC de 1661. O IP é então encapsulado dentro do PPP e transmitido usando o SONET. Características do quadro PPP. PPP, também conhecido como protocolo ponto a ponto, é um dos principais protocolos de transmissão de pacotes através de linhas seriais, capaz de suportar linhas síncronas e assíncronas, utilizado para iniciar ou manter uma conexão direta entre dois nós, fornecendo uma autenticação de uma conexão. Ele deve ser capaz de enquadrar um pacote proveniente da camada superior e especificar o protocolo ao qual ele pertence e entregar ao outro ponto o pacote completo. Para isso, o quadro precisa reservar um espaço extra para informação de controle. O quadro contém os seguintes campos, que estão no slide. Essa conexão passou por diversas melhorias, se tornando um padrão da internet, tendo como função a detecção de erros, a aceitação de vários protocolos, permitindo que endereços de IP sejam alocados dinamicamente. O PPP é composto de 3 partes: encapsulamento de datagramas, que fornece uma multiplexação de vários protocolos diferentes da camada de rede, todos em um mesmo link. Ele é projetado para manter a compatibilidade entre os suportes de hardware. Link Control Protocol, LCP, tem como função realizar automaticamente os acordos sobre os formatos do encapsulamento, lidando com o tamanho dos pacotes. E Network Control Protocols, ou NCP, que é composto por vários protocolos que configuram diferentes protocolos na camada da rede, que em seguida são utilizados na PPP. STM, ou Módulo de Transporte Síncrono,
corresponde a uma estrutura básica de transporte de dados, constituída de frames, ou quadros, no qual os dados são armazenados. Os bytes são transferidos de uma forma serial e o bit mais significativo de cada byte é transferido primeiro. Na imagem abaixo, podemos ver os níveis da SDH e o STM correspondente a cada um, além da taxa de bits de cada um. Falaremos do STM1, pois a partir dele é possível obter qualquer valor dos outros STM. O frame STM1 é formado por uma estrutura de 270 colunas por 9 linhas, tendo um overhead de 9 bytes e um payload de 261 bytes por linha, e seu tempo de propagação é de 125 milissegundos. Esse tempo de propagação é o mesmo para cada um dos outros STM. Um quadro STM possui 3 partes principais: a área de carga, ou payload, o ponteiro administrativo e a section overhead. O ponteiro administrativo, nessa seção, encontra-se o POH, isto é, o cabeçalho de endereçamento. Essa seção é processada em cada equipamento e possui um indicador de onde encontra-se o primeiro byte do container virtual dentro da área de informação útil do frame, ou seja, o payload, e os bytes de justificação deste container virtual. Essa seção é de grande importância, pois a existência da indicação da localização do início dos containers possibilita o envio de sinais com diferenças de fase e frequências em um mesmo frame. Para que tais diferenças sejam explicitadas, que o processo de justificação é feito e armazenado no POH, ou Pointer Overhead. Na Section Overhead ainda temos duas seções, a Multiplex e a Regenerator. A Multiplex tem como papel ser a seção de multiplexação do cabeçalho e está presente somente em equipamentos onde existe a adição ou retirada de canais multiplexados. Por meio dessa seção, é feito monitoramento e indicação de erros devido à multiplexação, controle de chaveamento de mecanismo de proteção, monitoramento de sincronismo e gerência de sistema. E a Regenerator é a seção do cabeçalho de regeneração e possui informações sobre o alinhamento e identificação do frame, monitora os erros de regeneração, alarmes físicos do equipamento e supervisiona o sistema. As informações do payload podem ser estruturadas de muitas formas, permitindo multiplexar menos canais com débitos elevados ou muito mais canais, porém com débitos reduzidos. A estrutura de VC ou Virtual Container é transportada dentro do payload do quadro, permitindo a flexibilidade da escolha entre números de canais e débito para ser transportado. Uma desvantagem que podemos citar da utilização do SDH é a justificação por octeto utilizada, que é mais problemática relativamente ao jitter, que é originado no processo de desmultiplexação, do que a justificação por bits.